Seja muito bem-vindo ao bloco 2 de estudo da canônica. Mas o que é canônica ou bibliologia? Canônica é a doutrina que se refere ao que é considerado um modelo, um padrão de referência em um determinado contexto ou área. Mais especificamente em obras literárias e especialmente religiosas de referência para a conduta dentro de uma determinada tradição. No ambiente secular, a canônica considera a qualidade estética e a influência que uma determinada obra exerce dentro de sua respectiva área. O nosso curso busca responder a perguntas como: qual é o cânon das Escrituras? Quais são os livros canônicos ou inspirados? Como os livros se classificam ou como eles se dividem? Quais os diferentes tipos de cânon existentes? Como verificar a canonicidade de um livro? O conceito de canonicidade traz inclusa a ideia ou o pressuposto fundamental de que um ser divino comunicou por diversos meios uma mensagem ao ser humano e que este, por considerá-la relevante e importante, usou de todos os meios disponíveis para registrá-la com fidelidade para si mesmo e, é claro, para sua posteridade. E ele também se esforçou para que esse texto fosse divulgado e fosse preservado. Mas o fato é que a canônica não cessa no registro. O passo seguinte é o conhecimento e o reconhecimento da revelação registrada por parte da comunidade como uma mensagem divinamente inspirada e, por isso mesmo, aceita como dotada de autoridade inquestionável e com direito a dar instruções válidas para a crença e, é óbvio, para a prática da comunidade. Em virtude da sua relevância, esse texto é preservado cuidadosamente para que as futuras gerações tenham acesso ao que Deus falou, revelação, e o homem escreveu sob a direção e a autoridade de Deus, processo que chamamos de inspiração. A doutrina bíblica da canônica é, então, o estudo dos critérios definidores da aceitação dos livros da Bíblia como inspirados e autorizados por Deus. O cânon, ou cânone, das Escrituras é a lista de textos aceitos como inspirados por Deus e dotados de autoridade divina e intrínseca para a igreja. Note, não é a autoridade dada pela igreja, mas para a igreja. O termo cânon significa régua ou vara de medir, indicando a existência de um padrão pelo qual alguma coisa, no caso os textos bíblicos, são julgados. Atanásio foi provavelmente o primeiro a usar a palavra com este sentido. Em distinção ao processo de revelação, que já foi concluído, há o processo de compilação, como pode ser verificado em se tratando com o que ocorreu com os textos formativos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Ao reconhecimento e cuidadoso trabalho de compilação desta revelação e registro inspirado é que nós damos o nome de canônica. A revelação e a inspiração são processos já completos e definitivos. Uma vez completados, não podem mais ser alterados. Já a compilação, no processo de colecionamento, pode sofrer alterações quanto ao arranjo e à tecnologia utilizados, e veremos isso especialmente em relação ao Antigo Testamento. O que foi registrado em pedras, por exemplo, papiros e pergaminhos, foi mais tarde rearranjado em códex, e a ordem cronológica, no caso do Antigo Testamento, pôde ser substituída por um arranjo mais tópico, por assuntos. Livros foram reagrupados, ou agrupamentos antigos foram seccionados, até que a coleção do Antigo Testamento chega a nós na forma que nós a conhecemos. A compilação do Antigo Testamento foi um processo mecânico, demorado, concluído em seu conteúdo por volta do fim do século V a.C., enquanto a compilação do Novo Testamento foi concluída por volta do fim do século IV d.C. A formação do cânon das Escrituras foi um processo bastante longo que durou vários séculos, cerca de 20 séculos. Especialmente se nós contarmos o período que vai da escrita, dos chamados autógrafos ou originais, a partir de 1800 a.C. até 86 d.C., o reconhecimento e a seleção dos livros em cerca de 290 d.C., até que todos tenham sido compilados e organizados numa lista definida sob determinados critérios. Raymond Brown diz que falar dos livros sagrados do Antigo Israel é uma generalização.
O arco que separa Abraão de Jesus cobre pelo menos 1.700 e talvez mais de 2.000 anos, e termos diferentes designam os principais grupos envolvidos na narrativa. E ele acrescenta que o Antigo Testamento é uma designação cristã, que reflete a crença numa segunda coleção de livros sagrados relacionados a Jesus, conhecida como Novo Testamento. Embora a Igreja seja responsável pelo estabelecimento da lista de livros canônicos, a Igreja, não é a fonte da autoridade dos mesmos livros. Ela apenas reconhece a revelação, a inspiração e a autoridade e divulga este reconhecimento. A canônica capacitou a Igreja a distinguir entre os livros que são inspirados por Deus e aqueles que não o são. Por isso, ela possui um papel relevante para estabelecer o que é aceitável ou o que é rejeitável em termos de doutrina. Os primeiros livros foram escritos no segundo milênio antes de Cristo, aproximadamente 1700 antes de Cristo ou até antes, no caso do livro de Jó. E o processo de escrita foi concluído quase no fim do século I e reconhecimento quase no fim do século IV. Esta doutrina é fundamental para os cristãos porque estabelece a autoridade da Bíblia. Se ela é inspirada por Deus, então deve ter a sua autoridade reconhecida e deve ser obedecida como palavra de Deus. É desta forma que os cristãos recebem a Bíblia como fonte absoluta, completa e definitiva de revelação divina e, é óbvio, definidora da sua fé e da sua prática. Em se tratando das Escrituras cristãs, o Novo e o Antigo Testamento, considera-se o cânon como fechado. Nada pode ser alterado, nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado. Isto indica que a revelação divina está encerrada mediante um critério adotado por pessoas que, em algum momento, tiveram que juntar os textos inspirados e rejeitar ou até excluir os não inspirados. Historicamente, é possível verificar que podem existir diferenças entre cânones dentro de grupos específicos do cristianismo, e existe até alguns que possuem um cânon bastante diferente. Existe, inclusive, casos dentro do grande ambiente convencionalmente chamado de ambiente cristão, um grupo mais heterodoxo, de cânon aberto, que aceitam novos inscritos. O cânon bíblico, todavia, é mais do que uma lista arbitrária de livros com o qual se concordou e que se compilou em algum momento da história. Na verdade, o cânon do Antigo Testamento representa um conjunto de textos que influenciaram progressivamente uns aos outros na formação e no desenvolvimento de todo o conjunto. Ou seja, livros mais recentes, os posteriores, tiveram a sua formação condicionada pelos anteriores, mais antigos. Isto quer dizer que certos livros foram recebidos de uma forma particular por outros, e, por sua vez, devem servir de modelo de como devemos ler esses outros livros. Por exemplo, o livro dos Hebreus deve ser lido à luz do Antigo Testamento. A canonicidade foi um instrumento pelo qual conflitos entre grupos, tanto dentro quanto fora do judaísmo e também do cristianismo, foram, se não solucionados, ao menos diminuídos, inibindo a circulação de literatura religiosa apócrifa e pseudepígrafa. A literatura apócrifa é composta por livros que não eram conhecidos ou reconhecidos no período ao qual se refere. Já a literatura pseudepígrafa ou pseudepigráfica refere-se a textos cujos autores atribuíram a personagens conhecidos do passado, é claro, sem que eles tivessem escrito. Costumam ser, além disso, textos anacrônicos, ou seja, referem-se a eventos do passado com um olhar muito posterior, inclusive com o uso de ferramentas gramaticais e palavras inexistentes no período relatado. A definição rabínica dos livros do Antigo Testamento proporcionou um cânon que serviu de normatizador tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, uma vez que o Antigo Testamento se tornou um elemento de definição do cânon do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento teria que estar de acordo com o ensino do Antigo Testamento. Os escritos do Antigo Testamento foram usados como uma espécie de baliza no que se refere a um dos tópicos de reconhecimento de um texto como canônico, que é a harmonia das Escrituras. Os novos textos deveriam estar de acordo com o ensino dos textos veterotestamentários. O processo definidor, então, levou em conta um fator auxiliar, que não é uma regra de canonicidade, mas que é considerado no estudo dos textos, o tipo de texto.
Além de tudo quanto já foi mencionado quanto ao fato de que o texto bíblico foi escrito há muito tempo e em outra cultura, temos que levar em consideração o tipo de literatura com que nós estamos lidando. Porque o texto bíblico é também literatura. Dentre os diversos tipos de texto que podem ser encontrados na Bíblia, existem registros legais, na forma de decretos e leis, tanto de origem divina, como o Êxodo 20, como decretos editados por reis para atingir algum fim específico. Também envolve estatutos religiosos, formas de sacrifícios e vários outros aspectos que deviam ser obedecidos estritamente em um determinado momento, compondo alguns tipos específicos como leis morais, civis e cerimoniais. No contexto veterotestamentário, essas regras estavam intrinsecamente ligadas. Há também registros históricos, que mostram o que aconteceu, os seus antecedentes, as suas consequências na história da redenção, bem como os personagens que estavam envolvidos, suas atitudes de obediência ou desobediência. São textos que servem de exemplo, mas os atos de seus personagens nem sempre formam base para o estabelecimento de uma doutrina, embora explicitem princípios. Muitos destes textos fornecem a base para a interpretação de outros tipos de texto, como proféticos e poéticos. O terceiro tipo são os registros poéticos, como cânticos de louvor, orações, expressões de sentimentos de tristeza, alegria, confissão, paixão, confiança. O quarto tipo são os registros proféticos, que descrevem visões simples ou apocalípticas, bem como mensagens recebidas de Deus para serem entregues ao povo. O quinto tipo são as cartas, textos teológicos explicativos enviados a pessoas ou a grupos de crentes a respeito de determinadas doutrinas ou forma de viver dos crentes. Esses diferentes tipos de registros quanto ao seu objetivo também diferem em relação à forma, pois podem ser redigidos na forma de prosa, poesia, metáfora, parábola, símbolo, alegoria, e cada uma destas formas deve ser abordada de uma maneira específica na hora de interpretar, de acordo com as regras gramaticais, históricas e teológicas apropriadas.